Então vamos lá, gente. Vocês lembram que a gente está falando da escatologia inaugurada, não é? Mas por que isso? Porque a partir da próxima vez que a gente parar para estudar, a gente vai entrar no que a gente chama de escatologia futura. Bom, claro que a nossa perspectiva é uma perspectiva clássica, reformada, mas claro também que ela aponta numa parte substancial para algo que ainda não aconteceu, tá bom? Então nós vamos começar hoje, como eu tinha falado para vocês, essa nossa última fala vai ser aquilo que a gente chama de o já e o ainda não, que ao longo das 7 semanas anteriores, que não tem nada de místico, é porque são 8 ao todo, hoje é a 8ª, ao longo dessas outras 7 semanas eu fui dando vários insights a vocês do que seria o já e o ainda não. Então, em nossa perspectiva, nós vivemos uma tensão, e essa tensão é comum, é corrente, e não se afasta de nós. Essa tensão está entre o nosso presente, o que nós vivemos hoje, e aquilo que nós temos de expectativa de virmos a viver a partir daquilo que a Escritura nos dá, a partir das promessas do Senhor para o futuro. Essa tensão é o que a gente chama de já e ainda não. Eu falei para vocês a respeito de alguns pensadores que cunharam essa forma de dizer. 2 deles, se não me falha a memória, eu vou mencionar hoje, o Oscar Cullmann e o George Eldon Ladd. Eles dois talvez tenham sido os pensadores que mais falaram a respeito dessa estrutura, e depois isso se tornou corrente no meio cristão, particularmente o reformado. Então, o reino de Deus já foi inaugurado a partir do ato em que Cristo começa o seu ministério, as suas ações. Ali nós temos a inauguração, exatamente como diz ali, com a primeira vinda de Cristo. Mas tudo que ele começou ainda não foi plenamente consumado. Por isso é que ainda não. Então, nós somos salvos, sim. O Espírito Santo testifica ao nosso coração sobre a nossa salvação, sim. O ato de Cristo é suficiente para a nossa salvação, sim. Mas nós vivemos as intempéries do pecado até chegarmos lá, quando teremos a plena convicção, quase que tátil, quase que sensorial, de que a salvação se concretizou. Tá? Nós somos salvos, porém estamos na expectativa da consumação da salvação. Tem uma metáfora que às vezes eu uso, que é a do concurso público. O pessoal gosta de fazer um concurso público, o pessoal termina aí a faculdade, vai todo mundo fazer concurso público. No concurso público você passa. Então você estudou, passou no concurso. Aí vai sair no diário oficial que você passou. Aquela vaga é sua. Por lei, ninguém pega a sua vaga. Mas aí vem lá no diário oficial. João Elias passou no concurso e ele vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Então ele já passou no concurso, mas ainda não assumiu aquilo para o que ele foi aprovado. É mais ou menos, em termos de coerência, é mais ou menos isso que acontece com o já e o ainda não. Tá? Já é algo concreto, é certo, juridicamente dado pelo Senhor, mas nós ainda não tomamos posse, ou seja, não entramos na alegria eterna do Senhor. Então, nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor, que é quando tudo isso acontecerá. Como nós estamos trabalhando mais com conceitos do que com elementos fatuais, então nós temos alguns fundamentos para nos lembrarmos sobre isso. Nós temos, eu já acabei de falar para vocês, esse conceito é desenvolvido e amadurecido, principalmente a partir desses 2 teólogos. Como eu falei para vocês, eles não compartilham da mesma visão teológica plena que nós, mas uma parte considerável daquilo que eles estabeleceram sobre a reflexão do já e do ainda não é muito útil para nós. Para Cullmann, a história da redenção tem uma estrutura que é escatológica na sua essência. O evento central disso é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que vai inaugurar o último tempo. E daí que nós temos que nós já estamos nos últimos dias.
aquela expressão da Bíblia que fala que nós estamos nos últimos dias, nada mais é do que uma referência que nós já estamos naquele momento posterior à consumação dos atos vicários de Cristo, apontando para o final de todos os tempos. Então, esse hiato é o que nós chamamos de últimos dias. A Bíblia não faz uma mensuração desse período, mas chama esse tempo de últimos dias, né? Então, essa inauguração seria o já. E aquilo que vem depois, no retorno de Cristo, após o retorno de Cristo, e daí se consolidar, é o ainda não. A ideia foi de Oscar Cullmann, que lá atrás eu falei para vocês que ele usa inclusive o dia D e o dia V, né, na Segunda Guerra Mundial, ele que estava ali ainda naquele período. O dia D é o dia em que as forças do eixo são fragmentadas praticamente, mas a guerra não acabou, ela levou quase um ano para acabar depois. Então, dia D é o dia do desembarque na Normandia, que foi vamos dizer assim, a fragilização das forças inimigas, mas ainda levou quase um ano de batalhas intensas até que o dia V, que é o dia da vitória, acontecesse. E ele usa essa metáfora, talvez porque estava muito próximo de tudo que ele vivia ali. Lá em Romanos 8, 24 e 25, o que a gente pode ler aí? Fomos salvos na esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, Paulo parece que nesse texto, por exemplo, ele capta bem a ideia do ainda não. Estamos na ambiência da esperança, estamos olhando para frente, né? E ele situa a esperança cristã como algo que olha para frente no universo que já é nosso pela promessa, mas ainda não é nosso pela vivência. Então, hoje, aquilo que nós temos lá adiante, que é o escatom que nos aguarda, ainda está na esfera da nossa fé. E Paulo usa bastante a palavra esperança para que nós possamos olhar para frente e ter o refrigério na nossa fé, sabendo que aquilo que o Senhor prometeu, ele vai cumprir, como tudo que ele prometeu e já se cumpriu, também foi verdade da sua parte. Algumas implicações éticas. Um dos erros de olhar para a escatologia é imaginar que tudo que a escatologia faz é olhar para um futuro, sei lá, um futuro tão distante, né? Isso não vai acontecer tão cedo, ou apenas os elementos fantásticos do futuro. Mas, na verdade, o escatom, como eu falei para vocês algumas vezes, ele acontece ao longo de toda a Escritura, ele se faz notar em toda a Escritura. Viver num tempo escatológico já inaugurado, eu esqueci de botar o autor aqui, mas está entre aspas, mas ainda não consumado, traz implicações que são naturalmente significativas para a ética cristã na vivência da fé. Nós tivemos um encontro aqui para falar sobre o reino de Deus. E nesse encontro nós vimos que nós precisamos ter determinados elementos do nosso procedimento que muitas vezes vão ser elementos díspares do mundo em que nós estamos. Na maioria das vezes precisa ser diferente do mundo em que nós estamos. E da mesma maneira, a ética pela qual nós vivemos precisa ser diferente da ética desse mundo onde nós estamos. Nós não podemos viver sob as regras morais e éticas do nosso tempo. Isso sempre foi assim. E se sempre foi assim, e se o processo ético é um demonstrativo claro e prático de que nós estamos vivendo com base na fé e na esperança escatológica, logo, todo o tempo em que o povo de Deus precisou viver de modo diferente daqueles que o cercavam, é porque havia, por inferência direta, já uma expectativa escatológica, mesmo que eles não entendessem bem o que estava acontecendo. Tá? Então, uma coisa obrigatoriamente leva a outra. Os cristãos são chamados a viver de tal forma uma vida que venha refletir os valores desse reino vindouro. Nós precisamos antecipar
em parte, aquilo que o Senhor nos permite viver, a fim de que nós tenhamos um vislumbre, um lampejo daquilo que nos aguarda lá na realidade futura que nós ainda não vivemos. Acontece que nem tudo é fácil. Às vezes a vida é bem difícil. Às vezes a vida é muito difícil. Mas isso não deve fazer com que a gente esmoreça. Pelo contrário, quanto mais dura for a circunstância, tanto mais nós precisamos ter a nossa fé alimentada e a nossa esperança renovada no Senhor. Porque isso precisa ser diretamente proporcional. Quanto mais dureza e dificuldade a vida nos oferecer, tanto mais fé e esperança nós precisamos ter. Essa balança precisa estar equilibrada. Não podemos desequilibrar essa balança, porque senão a gente vai ser penalizado na nossa caminhada. E a gente vai ter uma vida, não estou dizendo que você vai perder a salvação, não é isso que eu estou falando, mas você pode ter uma vida que seja uma vida, a gente fala assim, poxa, fulano está sem sal, né? Podemos ter uma vida sem graça, pelo simples fato de termos a balança desequilibrada. Tá bom? A ética do reino envolve a celebração da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a própria morte. E envolve também o compromisso contínuo com a justiça e a misericórdia num mundo ainda marcado pela queda. Gente, nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos ter na nossa vida prática o demonstrativo de que alguma coisa em nós aconteceu para nos deixar diferentes daquilo que o mundo apregou. Algumas coisas práticas podem nos ocorrer. Como é que eu me comporto? E aí é questão ética, moral, é comportamento na maioria das vezes, mas é algo que, quando chega a ser comportamento, é porque já brotou no coração. Não pode ser uma coisa apenas formal, mas no meu ambiente de trabalho, eu faço qualquer coisa para conseguir a promoção. E depois eu digo que foi Deus que abençoou. Eu fiz o meu colega ser demitido para eu ficar com o lugar dele, e depois eu digo que foi bênção de Deus. Nos meus estudos, eu sou honesto, ou quando eu... Rapaz, é toda quinta-feira esse pessoal, né? E é na hora certa, eles vêm para o estudo junto com a gente. Eu estou lá, sabe, na minha carreira universitária, estou lá, vou me graduar. Aí eu sei que se eu me graduar com determinadas propriedades ao longo da minha formação, eu vou ser laureado. Vale qualquer coisa para eu dizer que eu fui laureado? Eu estou perguntando isso porque são coisas que dão grande alegria no final. Eu tenho o cargo que eu queria, eu tenho um diploma laureado, mas como é que a gente chegou lá? Eu cheguei a esse ponto como um habitante futuro do reino, ou eu cheguei lá como se eu fosse um habitante desse mundo caído? Porque as regras do nosso mundo são diferentes e a gente precisa viver por elas. A gente não tem que botar uma lista do que pode ou não pode fazer, mas o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração e a gente tem que obedecer à diretriz do Espírito Santo. A Escritura nos diz o que a gente pode ou não pode fazer. Mas naquelas coisas particulares, a paz do Espírito é o árbitro no teu coração, meu irmão. Se você é filho de Deus, esse mesmo Espírito vai falar com você. Tá? Então, que a gente aprenda, de fato, a viver diferentemente desse mundo. As nossas regras são outras, precisam ser outras. Vamos ler juntos aí o amarelinho? Ao reconhecer que os tempos ainda não foram consumados, os cristãos são incentivados a perseverar em meio às tribulações, sustentados pela esperança certa no cumprimento das promessas divinas. Deu para entender, gente? A coisa está apertada. O que é que Deus prometeu para você? Não é o que você está sentindo, não é o que os teus olhos veem, é o que você sabe que Deus falou. É isso que sustenta a gente. E exatamente quando nós vemos que os tempos estão difíceis, é que a gente deve correr para os pés do Senhor, porque é lá que nós somos incentivados e é a partir da ação dele que nós perseveramos no caminho dele.
A nossa igreja, não a igreja local, mas a nossa igreja, onde estamos por causa de Cristo, a igreja do Senhor, ela tem uma missão. E uma das missões da igreja é refletir para o mundo esse vislumbre do que nos espera. A igreja local também precisa fazer isso. Com todos os erros da igreja local, ela precisa fazer isso. Quando alguém entra por aquelas portas sem nos conhecer, precisa ver em nós gente transformada e precisa ver neste lugar um ambiente que reflita minimamente, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, não vamos conseguir fazer nada de tão extraordinário por meios diferentes. Ele não vai falar por meios diferentes, ele vai falar pela palavra e vai acolher através de cada um de nós. E que nós saibamos fazer isso, para a glória do Senhor. Isso envolve a proclamação do Evangelho. Proclamar o Evangelho é dizer, nós somos do reino de Deus. E por sermos do reino de Deus, estamos na igreja de Cristo. E na igreja de Cristo, nós temos como primeiro mandamento, como primeira comissão, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E depois, batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e discipular essas pessoas para serem bons servos do Senhor. Essa é a missão principal da igreja. Por causa da missão da igreja, nós podemos influenciar a sociedade, pelo menos ao redor de nós. É sabido que nos tempos passados, conforme o Senhor permitia que avivamentos acontecessem, a própria sociedade era influenciada. Não digo que as pessoas se convertessem em massa, não era isso. Mas a sociedade, ela se constrangia pela presença de uma igreja viva. E aí eu sou obrigado a fazer uma pergunta para a gente responder. Nós estamos aqui no nosso Brasil. Os desmandos, as injustiças, os pecados da nossa nação se constrangem pela igreja brasileira? Então tem alguma coisa errada com a igreja brasileira. Porque se a gente é luz do Senhor, a gente deve alumiar onde está tudo em trevas. E a gente tem que fazer diferença. Tem alguma coisa errada com a gente. Que Deus nos dê graça para a gente fazer alguma coisa, pelo menos onde nós estamos. Se nós não conseguimos tocar em nível nacional, estadual, sei lá, tamanho da região, mas pelo menos onde nós estamos, na nossa casa, na nossa igreja, que a gente seja sal e que a gente seja luz. É isso. Porque o que é putrefeito passa a ser preservado, o que está no escuro passa a ser visto. É por isso que o Senhor mandou que a gente fosse sal e fosse luz. Até aqui tudo bem? Ainda como missão da igreja, a igreja vive nessa tensão dinâmica, né, o tempo todo, onde ela sistematicamente celebra as vitórias de Cristo, e é isso que a gente conta para o mundo. Esse é o Evangelho, são as boas novas da salvação. O que é a salvação, senão aquilo que foi providenciado por Cristo nas suas vitórias sobre a morte e sobre o próprio inimigo. Né? Nós anunciamos que Cristo ressuscitou, que é um escândalo para o mundo, o próprio Paulo fala isso, e ao mesmo tempo a igreja anseia pelo dia que ele retornará. A oração da igreja deve ser: Senhor, nos ajuda a pregar o Evangelho, nos ajuda a ver o Senhor voltando logo para nos buscar. Essa deve ser uma só oração. Vamos ler lá? Essa posição não apenas fortalece a identidade e missão da igreja, mas também molda sua mensagem, que é uma mensagem de esperança e transformação. A desesperança do mundo e a incapacidade de se transformar em algo melhor nada mais é do que a ausência do Evangelho. O ser humano, desde que ele se entende por gente, desde que houve a queda, ele tenta reaver a esperança e tenta ser alguma coisa melhor. Os grandes ditadores do mundo, os grandes déspotas, chegaram ao poder prometendo melhoras. Ninguém chegou ao poder dizendo: eu vou ser o ditador de vocês e eu vou matar todo mundo. Ninguém fez isso. Todo mundo disse o quê? Eu vou
ser o líder de vocês para a gente ter uma grande nação, para a gente melhorar, para a gente acabar com a inflação, para a gente acabar com isso, para a gente ter aquilo, não é assim? O ser humano anseia por transformações positivas na sua vida. O problema é que as transformações podem, claro, podem existir transformações sociais e sejam benéficas, mas eu digo que a transformação que satisfaz o ser humano só tem uma origem, e essa origem é Cristo. E a única agência autorizada a falar disso todo o tempo é a Igreja de Cristo. Por isso é que nós precisamos nos lembrar dessa missão precípua da Igreja. E a esperança vem daí. A esperança, de fato, só tem aquele que sabe quais são as promessas do Senhor e está sob essas promessas. A igreja vive a possibilidade quase que imediata de chegar até a glória, mas ela ainda não chegou. Mas ela tem que se comportar como uma agência que anuncia para aqueles que não conhecem Cristo que existe um caminho melhor, um caminho de transformação e de esperança que o mundo não pode conhecer a não ser pela palavra de Deus. Essa é a missão da igreja. Então, fica aqui mais uma coisa. Por que eu botei essas subdivisões? Porque o já e o ainda não dependem, em parte, da propagação da mensagem que a igreja foi comissionada a levar até o mundo. E conforme a igreja se retrai, essa mensagem também deixa de ir até o mundo. É claro que nós cremos na predestinação, na eleição. Nós somos reformados. E nós sabemos que aqueles que Deus chamou vão ser salvos. Mas o privilégio de pregar é nosso, não é? Então que nós façamos a nossa parte. Cristologia e escatologia. Todos esses pontos de hoje têm a ver com o já e o ainda não. A obra redentora de Cristo, particularmente a sua morte, ressurreição e ascensão, marca o início da última era da história humana na perspectiva escatológica. O que quer dizer é que, segundo o texto bíblico, nós estamos na última era da nossa raça, do jeito que nós somos. Não vamos acabar com a segunda vinda do Senhor. A nossa raça não acaba, mas ela entra num outro estágio, que a Escritura nos fala que vai ser um estágio dividido. Alguns serão salvos, outros não serão salvos. Mas do jeito que nós vivemos hoje, nós estamos no último estágio da nossa raça. Essa é a palavra que nós temos a partir da Bíblia. Isso por quê? Porque nós estamos já caminhando para algo que se conclui a partir da promessa do próprio Deus. A ressurreição de Jesus é vista, a partir do princípio escatológico, como o primeiro fruto da nova criação. Assim como o Senhor morreu e ressuscitou, nós temos a promessa bíblica de que toda a criação será redimida por causa do poder vicário do próprio Cristo. Então ele é como se fosse a primícia dessa refação da criação. Não apenas nós, não apenas dos seres humanos que são salvos, mas de toda a criação que foi um dia maculada por causa do nosso pecado. Ou seja, isso é um sinal que antecipa aquilo que o Senhor haverá de fazer. Vamos ler aqui esse texto de 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Vamos ler juntos? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. A ressurreição não apenas valida a esperança futura, mas inaugura uma nova realidade que nós ainda não vivemos. Nós temos a ressurreição prometida e a salvação
é a antecipação dessa promessa. No entanto, essa antecipação depois se traduz na ressurreição. E a ressurreição é a complementação de todo esse ato. A salvação é como se fosse, embora eu já tenha falado para vocês que a gente só vai vivê-la plenamente lá na frente, mas a ressurreição, a salvação é como se fosse o já. E a ressurreição é como se fosse o ainda não. Tá? Ou seja, nós temos duas pontas que nos conduzem até esse final. Nós somos chamados a viver nessa realidade que é nova para nós, ela é desconhecida, mas ela é sabida pela promessa. E nós temos a influência do Espírito Santo na nossa vida, que nos transforma, nos modela, nos prepara e faz com que nós estejamos prontos. E como eu coloquei ali na última linha, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança futura. Vocês que são mais novos não sabem o que é uma casa de penhores, né? O pessoal mais velho sabe, porque a gente, lá atrás, papai, mamãe, vovó precisavam de vez em quando da casa de penhores. O que era uma casa de penhores? Você tinha uma joia, digamos, né, um bracelete, um cordão, coisa boa. Você ia na casa de penhores e você levava a sua joia. Aquilo era avaliado, digamos, isso vale R$1.000. Eles não te davam os 1.000 não, davam menos. E aquilo ficava lá, sob a guarda deles. E você tinha um prazo para ir lá e resgatar aquilo que você tinha penhorado. Ou seja, você ia lá e pagava de volta, claro que você ia pagar mais caro, né? Porque eles tinham ficado lá tinham um serviço a cobrar. Então, você pagava e resgatava o que estava penhorado. Quando Paulo fala que o Espírito Santo é o nosso penhor, é o penhor de tudo isso, ele está dizendo que nós temos uma garantia. Qual era a garantia de que eu ia pagar o empréstimo? Era a minha joia que estava lá, na casa de penhores. Qual é a garantia que nós temos? É o penhor, é o selo penhorado do Espírito Santo sobre nós. Essa é a garantia. Por que é que eu tenho certeza que tudo isso vai acontecer? Pela penhora do Espírito Santo. Tá? Ele nos dá a plena convicção de que aquilo vai acontecer. Ele é o selo, que é uma outra metáfora que Paulo também usa. A correspondência na antiguidade, ela era enrolada. Se fosse pequenininha, podia ser dobrada, mas você botava cera quente e alguém botava o seu sinete ali em cima. E aquilo, se fosse aberto, quebraria. Não dava para abrir sem o outro saber que abriu. E Paulo também diz que o Espírito Santo é o selo, ou seja, nós estamos lacrados, nós estamos fechados. E não podemos ser devassados, porque o Espírito Santo é o selo sobre nós. Ok? Vamos ler também Efésios 1, 13 e 14, também Paulo falando, confirmando isso. Vamos lá. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Viram isso que eu acabei de explicar, do penhor e do selo? Então ele está falando aqui, o Espírito Santo é isso para nós, tá? Até que nós sejamos resgatados, ou seja, levados definitivamente. O Espírito Santo no já e ainda não. Ele é o agente através do qual a realidade futura desse reino de Deus surge para nós aqui no presente. Aquilo que a gente consegue viver do reino de Deus antecipadamente, só podemos viver por causa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver entre nós, nós não vislumbramos nada do reino de Deus. Nós vivemos como se a nossa estrutura fosse uma estrutura comum. Ele não apenas regenera o crente, né, fazendo com que ele venha para essa vida de salvação, novidade em Cristo, mas também capacita o crente para viver de acordo com os valores do reino. Por isso que é muito estranho nós termos alguém que entende o processo da salvação, mas não consegue viver de acordo com o reino de Deus. Então, isso não tem coerência de vida quando acontece dessa maneira.
Nós somos chamados a manifestar o fruto do Espírito, e aí está lá Gálatas, né, capítulo 5, para a gente se lembrar do que é. Tem lá os frutos da carne, tem o fruto do Espírito, que são as qualidades do futuro reino, mas que já devem acontecer em nós agora. O fruto do Espírito é uma antevisão da perfeição celeste, que nós não conseguimos ter hoje de forma plena e perfeita, mas precisamos experimentar, pelo menos em parte, o crescimento naquelas áreas. A gente precisa se tornar mais justo quando conhece o Senhor. A gente precisa ter mais amor quando conhece o Senhor. A gente precisa ter mais fidelidade quando conhece o Senhor. Todos os atributos comunicáveis de Deus, que são alguns deles exemplificados no fruto do Espírito, eles precisam não apenas brotar, como se desenvolver em nós, a fim de que nós comprovemos para nós mesmos e para quem está ao nosso redor que o Senhor de fato está trabalhando na nossa vida. A salvação não é algo estanque. A salvação é um processo pelo qual nós entramos no caminhar com Cristo. Mas dia após dia nós precisamos desenvolver a nossa salvação, que é uma expressão que Paulo usa também. Esperança e desafio contemporâneo. Esse é o último quadro antes da nossa conclusão. O conceito do já e ainda não oferece também uma perspectiva que é crucial para a gente enfrentar os desafios que a igreja enfrenta nos dias de hoje. E, gente, vai enfrentar mais. Tá? Em alguns lugares do mundo isso já é muito pior, em outros nem tanto. Mas a tendência é que quanto mais secularizado seja o mundo, mais difícil seja o desenvolvimento do trabalho da igreja. Isso é natural. Tá? Então, a gente não pode esperar melhoras. A gente tem que se agarrar com o Senhor para que no tempo difícil, no tempo pior da nossa vida, enquanto expressão cristã, nós tenhamos o Espírito Santo sempre trabalhando o nosso íntimo, para que a gente possa desfrutar do equilíbrio do Senhor na nossa vida. Secularismo, materialismo, as crises éticas, crises morais, todas as ideias que sejam de oposição ao princípio bíblico devem machucar o nosso coração, porque aquilo está indo contra Deus. Vejam bem, eu não estou defendendo uma teocracia, não é isso que eu estou falando. Mas nem por ser um Estado laico, nós devemos nos alegrar com a oposição ao Evangelho a partir do Estado. Deu para entender? Tá? Uma coisa é eu querer uma teocracia. Não é isso que eu quero. A reforma não prevê isso. Outra coisa é eu achar que o Estado está sempre no direito de se levantar contra Deus. Também não está certo. Tá? O papel do Estado é outro. Ele está em outra esfera. E conforme ele se mantém como opositor das coisas de Deus, na verdade ele está desempenhando um papel de fé. Só que é um papel de fé espúrio. Vamos ler juntos? Essa visão reafirma a soberania de Deus sobre a história e fortalece os crentes com a esperança de que Deus está ativamente governando o mundo para o seu fim último e bom. Todas as coisas que procedem de Deus são boas, mesmo que a gente não perceba na hora. Ok? E vamos à conclusão. Essa tensão escatológica, claro que na conclusão a gente revê algumas coisas, né? Nos lembra que, embora o mundo pareça dominar, na verdade Cristo já venceu e é Ele quem governa. O reino é de Cristo, o rei é Cristo. Nós somos súditos desse reino. Apesar de as forças do mal ainda afligirem a nossa vida, ainda perseguirem a nossa vida, a luz que procede do Senhor, a luz desse novo estado que nos aguarda, já brilha. E só brilha neste mundo por causa da igreja, por causa dos filhos de Deus. E isso é um chamado para vivermos
radicalmente diferentes, como filhos da luz no meio das trevas. Quando a gente falou aqui de reino de Deus, eu me lembro que eu falei para vocês que quando a gente vai para um outro país, a gente vai, né, com um passaporte nosso e a gente vai para um outro lugar, mas a gente precisa saber quais são as regras. E eu falei para vocês que um dos problemas da Europa hoje é uma imigração muito grande com mutações das regras internas. Então, as sociedades colapsam, elas não aguentam mudanças rápidas demais. E na estrutura do reino de Deus, nós não podemos permitir que, pelo menos de nossa parte, o reino de Deus sofra mutações. É claro que ele não vai sofrer, mas a gente pode querer impor características ao reino de Deus que não são dele. A gente que vai se perder, o reino de Deus não vai ser alterado por nossa causa, mas a gente tem que desempenhar bem o nosso papel. Então, enquanto aguardamos a plenitude do reino, nós somos emissários da esperança. Gente, se a gente puser isso na cabeça, a gente vai fazer melhor o nosso dever de casa. Quantas pessoas você conhece que não têm esperança? Quantas pessoas vocês conhecem que andam com depressão, sem saber o que fazer, com ideação suicida? Aí sabe o que a gente faz? A gente dá remédio para a pessoa. Alguns casos, sim, precisa de remédio, quando é uma patologia, mas em muitos casos, a gente tem a esperança guardada no coração e não compartilha. A gente tem esperança. É missão da igreja distribuir esperança de graça. A gente recebeu de graça, tem que dar de graça. Levamos nos vasos de barro o tesouro da nova vida em Cristo. Olha, o que a gente carrega é precioso. Não é? A gente não, a gente é falho, a gente é arranhado, a gente é cheio de erros, mas a gente carrega algo que suscita esperança nos corações. É essa esperança que vai fazer com que a pessoa hoje consiga ver Cristo no seu coração, é o já, e consiga olhar para frente e dizer assim: a esperança voltou ao meu coração. É o ainda não, mas ela já vive a esperança. O dizer para o mundo que nós temos algo e que ainda vai ser muito maior é papel da igreja. Nós temos que fazer isso. Vamos ler? Anunciamos o já e antecipamos o ainda não, confiantes de que o melhor está por vir quando Cristo retornar em glória. Aleluia, vem Senhor Jesus. Oração lá do finalzinho, né? E como João diz em Apocalipse 22:20, eis que venho sem demora. Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. É nessa esperança viva que caminhamos, vivendo entre o já e o ainda não, celebrando as primícias do reino e antecipando seu pleno cumprimento. Ok?